Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre o cone. Bom, o cone ele é um sólido geométrico classificado como um corpo redondo ou sólido de revolução. Se vocês lembrarem da aula que eu falei sobre o cilindro, eu falei um pouco sobre o que era sólido de revolução. Bom, sólido de revolução, nesse caso aí do nosso cone, ele é construído a partir da rotação de um triângulo. Então, se eu pegar um triângulo aqui, e fizer uma rotação completa, ele vai me gerar um cone aí. Você pode fazer esse teste em casa. Pega uma varetinha, cola nela um triângulo e rotaciona. Se você rotacionar várias vezes, às vezes na velocidade dá até para ver uma figura 3D se formando aí. A gente vai ter os elementos do cone. Bom, a gente vai construindo o sólido aos poucos aí para falar de cada elemento. O primeiro elemento, muito importante, é a base, que é um círculo que a gente chama de C, que tem um raio R, né, e um centro O. E ele é situado num plano alfa, então ele quem está no primeiro plano aí. Nós temos então a nossa base. Após a base, a gente vai ter o vértice. O vértice é o vértice V aí que a gente vai ter do nosso cone. Passando pelo vértice, pelo ponto O, a gente vai ter a reta OV, que é o nosso eixo. Lembra o eixo que a gente rotaciona para formar aí? Pega um triângulo, rotaciona sobre um eixo para formar o nosso cone? É aí que a gente vai ter o nosso eixo. A gente vai ter, obviamente, o raio do círculo, que é o raio da base, aí no caso, né? O raio da base do círculo que forma o nosso cone. Aí, nós vamos ter a nossa altura, que é a distância do vértice, aí, do nosso V, aí, vértice, até a nossa base. E aí nós temos a nossa altura. Aí nós temos, então, formado o nosso cone. E nós vamos ter as nossas geratrizes, a nossa geratriz. Pessoal, a geratriz ela é qualquer segmento de reta cujos extremos são o vértice e um ponto qualquer da circunferência que forma a base, ok? A gente vai ter a nossa geratriz. Então, saiu do vértice, chegou a um ponto da base. Saiu de um vértice, chegou a um ponto da base, que é o nosso círculo aí, na circunferência da base. Aí nós temos a nossa geratriz, que a gente vai chamar ela de G. E aí tem uns outros momentos em que a gente calculou, fizemos alguns cálculos de geratriz também. No slide seguinte, a gente vai ter uma escrita formal do que eu falei, então dá uma pausa para copiar, dar uma refletida e fazer uma leitura. E a gente vai ter a nossa classificação aí dos nossos cones. Então, novamente, se a gente lembrar das outras aulas, não vai mudar muito do que a gente já viu. Se o cone ele for um pouco inclinado aí, né, a gente vai ter um cone oblíquo. Se ele for retinho, né, a nossa altura aí ela é o próprio eixo, aí no caso, né, a gente vai ter um cone reto. E agora nós teremos um estudo sobre a secção de um cone. Secção são aqueles cortes que nós vamos fazer no cone, tá? E é muito interessante e importante entender essas secções. Primeiramente, nós vamos ver a secção transversal. Ela é a mais tranquila. Então é só traçando um plano aí, paralelo à base. E a gente vai ter aí que a secção transversal é um círculo. Essa é bem tranquila de fazer. A nossa secção meridiana ela é um pouquinho mais chata. É um plano que parte do vértice aí e corta, digamos assim, o cone ao meio. Então, cortei ele aí. Tá um pouco difícil de ver, não estou com o aplicativo 3D aqui, mas eu vou tentar projetar aqui para vocês. Basicamente, a minha projeção de uma secção meridiana, pessoal, ela vai ser um triângulo. E aí eu vou ter
a minha altura, os raios, a geratriz aí. E aí, aplicando por Pitágoras, eu vou ter uma relação muito importante que vai mexer com a geratriz, altura e raio, que é a seguinte, ó. Percebam que a geratriz é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma de cada cateto ao quadrado. Então, eu vou ter essa relação aqui entre a geratriz, a altura e o raio. Essa informação vai ser importante, porque em alguns momentos eu vou ter que calcular a geratriz, o raio, a altura, e aí eu vou usar isso para calcular a área e possivelmente o volume, entendeu? Então essa relação é importante que fique frisada aí para vocês, tá? E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.